Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Natália Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Essa palavra ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou estar lendo só esse verso 4, mas aí na tua casa eu te aconselho a estar lendo todo esse capítulo, aliás, toda essa carta, porque só tem 4 capítulos, então você lê rapidamente e você vai ser muito abençoado pelo conteúdo dessa carta. Você vai ser muito abençoado na tua vida espiritual. Então diz assim, verso 4: Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Essa carta a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta por volta do ano 67, que é o mesmo ano da sua morte, quando ele foi decapitado pela espada de Nero. Então Paulo escreve essa carta a Timóteo num tom de despedida. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu vou partir, a minha partida está próxima, mas você, meu filho, fortifica-te na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo foi alguém muito especial para o apóstolo Paulo. Foi alguém muito presente na vida de Paulo. Paulo considera Timóteo como um filho espiritual. E Timóteo foi um jovem pastor, ministro do Evangelho, que combateu muito falsos ensinos e heresias na igreja primitiva. Muito provavelmente influenciado por Paulo, pelos ensinamentos de Paulo. E agora Paulo fala a Timóteo: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então eu vejo Paulo falando num tom de exortação a Timóteo. E Paulo está falando aqui de caráter cristão. É como se ele estivesse falando a Timóteo: Timóteo, Deus não requer de nós apenas desempenho, mas também integridade e fidelidade. Amém? E quando a gente pensa em embaraços, o que vem à nossa mente? A minha mente vem pecado, não é verdade? Mas existe um tipo de embaraço que tem feito muita gente errar o alvo. E tem feito muita gente deixar de progredir na sua vida cristã, que é o embaraço da religiosidade. E o que é religiosidade? Religiosidade foi aquilo que tentou impedir o progresso do reino de Deus na terra, que tentou sufocar o Evangelho, que bateu de frente com o ministério terreno de Jesus. A gente vê lá em Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê a religiosidade se opondo aos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, os fariseus, eles não suportavam ver Jesus ensinando o povo. Eles não suportavam ver Jesus curando um doente. Os escribas foram aqueles que julgavam que seus preceitos excediam em dignidade os preceitos de Deus. Os saduceus foram aqueles que perseguiram a igreja primitiva nos seus primeiros anos. Então a gente vê a religiosidade imperando de uma forma muito forte, tentando sufocar o Evangelho. E ainda hoje a religiosidade é aquilo que tenta sufocar o Evangelho, que tenta impedir o progresso do reino de Deus na terra. Mas em nome de Jesus, toda a religiosidade está caindo por terra nessa hora, amém? Eu creio que esse tempo é um tempo de despertamento espiritual para o povo de Deus, de despertamento para o verdadeiro Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque a religiosidade é aquilo que nos estagna, é aquilo que nos faz viver de aparência, que não é na sua essência, no seu íntimo. É aquilo que ostenta, que transmite uma coisa que não é. Em nome de Jesus é tempo de nós deixarmos todo o embaraço para trás.
e vivermos uma vida santa, uma vida no altar, verdadeiramente vivermos um relacionamento com o nosso Pai, porque Jesus está às portas, amém? É tempo de santidade ao Senhor. E eu termino essa palavra citando para vocês 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração e até a próxima. Tchau, tchau!